A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia a todos. Vamos adorar o Senhor com o hino da harpa 107, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando a tempestades vem me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de não falhar, quando as tempestades vêm me assolar. Pelo verbo vivo hei de batalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade em Jesus sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, ó Cristo. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Compartilhe um pouco da curiosidade sobre este hino. Quando ele foi escrito, né? Quando alguém compôs esse hino, foi quando um certo homem chamado Russell Carter, ele era professor e também era atleta e era cristão. Já servia a Cristo, né? Já ia na igreja, já ouvia as palavras, já via louvores, adorava junto com a igreja. Essa história aconteceu ali pelo ano de 1836. A história desse hino vai dizer que esse professor ele foi acometido por uma enfermidade no coração, cujos médicos os médicos daquele período disseram que não havia o que fazer, que ele iria morrer. Então Carter, ele ajoelhou-se perante o Senhor. A história diz que ele ajoelhou-se perante o Senhor. E ele fez como Ana, né? Ajoelhou-se perante o Senhor e fez uma promessa, né? Ele prometeu a Deus que se o Senhor o curasse ou não curasse, ele estava a partir daquele momento consagrando a vida dele a Deus.
E ele ia servir servir a Deus e aos homens todos os dias da sua vida. E Carter, ele continuou com a sua promessa. Fez como Ana. Ele cumpriu o voto dele, continuou gemendo, chorando. Talvez ele nem não via sinais de cura, ele via o quadro de saúde dele piorar. Mas Carter persistiu. Ele disse ao Senhor que se o Senhor o curasse ou não, ele estava consagrando a vida dele como servo a Deus e aos homens. E ele ia continuar firme ao Senhor. Então ele continuou firme. Mas a história, o testemunho deste homem diz que com o tempo o Senhor foi revigorando as energias, a saúde. O Senhor foi restaurando, restituindo a saúde do coração, a saúde por completo. A ponto de Deus acrescentar mais 42 anos de vida. Catley, quando ele foi acometido por essa doença, ele tinha 38 anos, então Catley viveu 80 anos. Quantas passagens não tem que nos ajuda a edificar nossa fé, como Ezequias, quando recebeu também a notícia pelo profeta Isaías que estava enfermo, que ele ia arrumar a casa dele porque ele iria morrer. Ezequias se ajoelhou perante o Senhor e chorou amargamente, falando com Deus de uma forma toda especial, de uma forma íntima, como um amigo, que ele havia servido o Senhor de todo o coração, e o Senhor acrescenta 15 anos para ele. Curiosidade dos hinos da harpa, sempre vai ter uma. Catley, ele também alcançou a cura, e o Senhor acrescentou 42 anos de vida. E você? Você está firme nas promessas de Cristo? O quê? Está duvidando? Não duvide, faça como Catley, gemendo e chorando, mas o Senhor está acrescentando anos de vida, o Senhor está acrescentando prosperidade, o Senhor está acrescentando, sabe o quê? Portas abertas de trabalho, o Senhor está acrescentando, sabe o quê? A cura divina sobre a tua vida. Tome posse em nome de Jesus desta palavra. Amém? Glória a Deus!